Quem pode estar sentindo a presença do Espírito Santo aqui neste lugar? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o Espírito Santo de Deus estava na vida de Samuel, Ele está no nosso meio para nos dar vitória. Aleluia. 1 Samuel capítulo 16, versículo. Eita glória. Assim diz o Senhor. Diz mais a Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos. E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse-lhe, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nós assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse-lhe o Senhor, presta atenção agora, irmãos. E disse-lhe quem? Foi Deus. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Fala, seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Rama. Amém, igreja? Eita glória. Pode sentar glorificando o nome desse Deus tão maravilhoso. A palavra de Deus vem nos dizendo nesta noite que os planos do Senhor jamais será frustrado. Olha aí. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja: se o Senhor te chamou, se você é escolhido do Senhor, então Deus tem plano na tua vida e jamais será frustrado. A palavra de Deus nos relata aqui em Samuel que Davi, ele foi escolhido para ser rei em Israel. Aleluia. Mas assim ele não sabia que ia ser rei. Ele não sabia que ia ser um homem de guerra. Mas o Senhor, ele diz assim, que desde o ventre da tua mãe, você já é o quê? Escolhido. Porque o Senhor já conhece cada um de nós desde o ventre da nossa mãe. Aleluia. E quando o Senhor tem plano em nossa vida, esses planos não serão frustrados. E Davi cresceu. Agora ele foi ser o quê? Pastor de ovelha. Era plano de Deus. E ele não sabia. Enquanto os irmãos deles eram homens de guerra. Mas eu quero dizer para a igreja que quando o homem de guerra guerreia sem o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é perdedor. Porque sem a presença de Deus não vai na guerra.
Se você for numa guerra, você tem que levar a presença para ser vencedor. Tem que levar a presença do Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E a palavra nos relata que ele estava no campo apacentando ovelha do teu pai. Mas Deus estava preparando, Deus mandou um urso e um leão afrontar as ovelhas, porque Deus sabia que quem estava na vida de Davi, o propósito que estava na vida de Davi, seria mais forte do que o leão e do que o urso. E Deus permitiu que eles fossem até lá e tragá-lo. E ele conseguiu. Porque quem estava com ele é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Mas só que os irmãos de Davi, eles não sabiam. Eles não sabiam que o Senhor tinha algo especial com Davi. Agora chegou a hora, irmãos. Deus permite que Deus permite que Samuel vai até a casa de Jessé. Deus me mandou aqui ungir um dos seus filhos. Eu não sei quem, mas eu quero que seja passando aqui na minha frente e o Senhor vai falar para mim. Deus é tão maravilhoso que ele fica quieto na hora que estava passando os filhos de Jessé, porque era homem valente, um homem de guerra, era homem valente e homem bonito, forte. E vinha um, e vinha dois. Deus falava assim: não, eu não olho pela aparência. Aleluia. O Senhor está dizendo que Ele não olha para a aparência, Ele vê o coração. O homem, aleluia, te fala que é de guerra, mas está com o coração firmado nas coisas terrenas. Ei, Deus não olha para isso. Deus está olhando para aquele que está lá louvando o Senhor, aleluia, colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E assim estava Davi com a harpinha dele louvando o Senhor. Aleluia. O instrumento de guerra de Davi era a harpa. Ali podia descer o capeta ali que ele jogava para o chão, porque o Espírito Santo estava com ele. O plano do Senhor não pode ser frustrado. E na vida de Davi tinha plano de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus fala que chegou a hora que quando chega Davi, vê o profeta Samuel, e o Senhor que responde. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda, igreja. Aleluia, porque o Senhor falou assim: é este aí que é meu filho. Você sabe o que é escolhido por Deus? Aleluia. Você sabe o que significa ser escolhido por Deus? É mais do que ser vencedor, irmãos. E a palavra de Deus fala aqui que quando o Senhor manifestou para o profeta e falou que seria aquele moço, os irmãos de Davi, veio a inveja no coração deles. Podia ser um daqueles bonitão, né? De guerra. Mas Deus estava conhecendo o coração
do quebrantado, do coração que é amoroso, o coração a qual pertence ao Espírito Santo. Aleluia. E a palavra de Deus fala que ali Saul ungiu Davi. E a palavra de Deus fala que a partir da ungição a Davi, o Espírito Santo se aproximou mais de Davi, poderou dentro de si. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje não é diferente, irmão. Hoje o azeite que nós, aleluia, que nós recebemos do céu é a palavra. A palavra tem unção, a palavra tem poder, a palavra ela tem, aleluia, eita glória. Glória a Deus. É a palavra que é a unção de Deus. É verdade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa Deus te falar. Louvado seja o nome do Senhor. E vem passando o tempo. A palavra de Deus fala que Deus permitiu que levantasse uns dos seus inimigos. Aleluia. E um desses inimigos veio afrontar Israel. Aleluias. Mas só que Deus já tinha preparado um guerreiro de valência, um guerreiro, aleluia, que jamais deixava a presença do Espírito Santo de lado por nada, mas sim, aleluia, colocava o Senhor em primeiro lugar. Glória a Deus. Aleluia. Deus permite, irmão, coisas acontecer dentro da nossa parentela. Deus permite que Satanás levanta, mas só que tem uma coisa: você não pode esquecer que Deus tem plano na tua vida e você tem poder para pisar na cabeça dele. Aleluia. Aleluia! Se nós parar um pouquinho e voltar lá no tempo, aleluia, quando Deus começou a formar o jardim, Satanás ele já existia. Assim como Satanás já existia, então ele sabe como guerrear. É verdade. Mas quando ele foi feito, o Senhor já foi feito primeiro, porque ele é o princípio, aleluia, é o verdadeiro, é o início e o fim, aleluia. Glória a Deus. Verdade. Então os planos do Senhor jamais será frustrado. Deus permite que levanta o gigante, levanta os inimigos de Israel. Mas por que Deus permite isso? Porque os exércitos de Israel, eles estavam pensando somente neles. Se Saul estivesse na presença de Deus, eles iam vencer a guerra, ia. Se os filhos de Jessé estivessem na presença de Deus, eles iam vencer a guerra, eles iam. Mas os planos não eram com os filhos de Jessé, os guerreiros. Não era com Saul, não era. O plano de Deus estava na vida de Davi. Deus coragem. Glória a Deus. Aleluia. Deus coragem aos seus. Ei, Jesus falou assim: no mundo tereis aflições,
Mas tem bom ânimo. Não se espante. Aleluia. Porque eu sou contigo. A luta vem. Aleluia. Satanás vem. Mas Deus fala: não abaixe a cabeça para Satanás. Porque eu sou contigo. Meu irmão, e quando Deus fala que Ele está na frente, o plano dele não pode ser frustrado. Aleluia. Veja só isso aqui. Agora, Davi, Deus permite que Davi desce ao arraial. Que coisa linda. Deus permite que Davi venha ao arraial, só passear um pouco. Aí a inveja que estava no coração dos irmãos dele, o que aconteceu? Oh, mas você veio aqui para observar a nossa vida. O que você está fazendo aqui? Seu lugar é lá no campo, lá apresentando ovelhas. Aleluia. É muito lindo isso, irmão. Que aí Davi, ele foge do irmão dele. Ele foge. É verdade. Aí ele chega lá na frente e toca outro. Ele fala a mesma coisa. Aí fala assim: aí, quem são vocês deixar esses consocisos brigar com o exército de Deus? Cadê a presença do Espírito Santo? Ele quis dizer na nossa palavra: cadê a presença de Deus na tua vida? Porque ele diz bem claro que era o exército de Deus. Israel é filha escolhida dos olhos de Deus. Então Saul, vou adiantar um pouquinho. Saul, eu vou lá lutar com esse gigante. Eu vou lá lutar com esse gigante aí. Não, mas você não pode não, você é moço. Ei, eu quero dizer para você nesta noite: aleluia, você pode ser moço, você pode ser pequeno, mas você tem a presença do Deus Altíssimo, Deus grande, forte, tremendo na batalha. Aleluia. Não importa o tamanho, irmãos, da tua estatura. O que importa é que o nosso Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Glória a Deus, aleluia, é verdade. Mas o engraçado, irmão, que Saul falou assim: ei, bota a melhor roupa nele. Prepara o homem mesmo de guerra. Aí ele foi e botou, ele botou aquelas roupinhas pesadinhas de flagelo. Ele não aguentava nem andar. Não aguentava nem andar. Deus falava assim: ei, não é isso? Eu te dei o escudo, a espada, aleluia, o capacete da salvação, que é a minha palavra, aleluia. Não é roupa de homem que vai te salvar, mas se a minha palavra. Deus toca no coração de Davi. Agora Davi fala: ei, com essa roupa eu não vou. Não dava nem para o homem andar. Oi, o que importa é que está aqui dentro. Guarda a palavra na tábua do teu, que
dias mal vêm. Esteja preparado. Ele foi e tirou. Você sabe o que é isso? É fardo pesado. Isso significa fardo pesado. Você pensa que está preparado para ir para uma guerra, mas você está carregando um fardo tão pesado que você nem consegue orar. Tira! O Senhor mandou trocar o fardo. Eita. Aleluia! Glória a Deus. E Davi tirou. Você, eu vou assim mesmo. Já que você quer. E outra coisa, eu vou fazer uma proposta. Davi, rapaz, ele chega ao som de Deus. Ele falou assim: tá bom, eu vou em nome do Senhor, que fez os céus e até aquele gigante. Aleluia! E Deus vai me dar ele nas minhas mãos. Coisa linda, né? Confiança em Deus. Confiança em Deus. Ei, muito pode te criticar a unção que você tem, mas foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Cada um pode criticar o que Deus te deu, mas foi Deus que te deu, e o plano dele jamais será frustrado. Se é para você vencer, você vai vencer. Aleluia. A igreja vai vencer. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus fala que ele desce. Vai ao ribeiro. Pega 5 pedrinhas. Não foi isso? Qual nome que existe 5 letrinhas? Qual nome? Jesus. A palavra de Deus fala que quando ele foi batizado com óleo, ungido com óleo, quem apoderou dele? O Espírito. E o Espírito Santo já conhece Jesus, porque ele é Jesus. Agora ele desce ao ribeiro e pega 5 pedrinhas. O J, o U, o E, o S, o U e o S. 5 pedrinhas poderosas, irmãos. Sabe o que? Quando é mandado pelo Espírito Santo, você pode fazer. Se o Espírito Santo mandou você fazer, você pode fazer, que vai dar certo. Agora, quando você ouve a voz do inimigo, você sai fora. Pega em direção ao Senhor. Aleluia. Obrigado. Tá, glória. E a palavra de Deus fala, irmãos, que ele pegou 5 pedrinhas, todas elas com a mesma unção. Porque quando um escolhido de Deus, ele pega a sua arma, ele está preparado para a guerra. É verdade. Glória a Deus. Ei, eu quero dizer para a igreja que tem muito achando que está preparado para a guerra, quando vem, cai. Mas tem muitos que quando pega essa arma aqui, ele guarda no teu coração e fica preparado por dias maus, porque o Espírito Santo está com ele. Aleluia.
E o plano do Senhor jamais será frustrado. E a palavra de Deus fala aqui: Davi vai para a guerra. E quando ele chega frente a frente com o gigante afronta ele. Quem é você? Quem é você? Mas eu quero dizer para você nesta noite, mesmo sabendo que o inimigo vai cair, ele vai te afrontar. Ele vai te afrontar. Para ver se você vai estar com medo. Mas você vai falar assim: eu vim em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que ele colocou uma pedrinha na funda. Girou. Pela força de Davi, a pedra ia bater na testa do gigante e ia cair. A pedrinha ia cair assim, não ia fazer nada, porque o homem era forte, valente de guerra. Mas afunda a palavra de Deus. A pedra, o Espírito Santo. Você sabe a velocidade, a força da mão do nosso Senhor foi assim, ó. E bateu. E ali ele caiu por terra. Eu quero dizer para você, o gigante da sua vida hoje vai cair por terra, porque o nosso Deus, Ele é valente na batalha, e Ele que te chamou e te remiu. Aleluia! Glória a Deus. E aqui diz a palavra de Deus: o plano dele jamais será frustrado. Aleluia! Em nome de Jesus. Glória a Deus.